Graça e paz, meus amados, eu sou a Débora Viana e estamos fazendo juntos a leitura do livro Mães Intercessoras, conquistando o coração dos filhos através da oração do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Peter Marshall foi um grande pregador. Ele morreu em 1949, quando exercia as funções de capelão do Senado norte-americano e pastor da primeira igreja presbiteriana de Washington. Ele era um homem de mente brilhante, de personalidade prismática e de eloquência angelical. No seu pequeno, mas monumental livro, Guarda das Fontes, ele conta a história de um personagem misterioso que vivia na floresta, perto de um bucólico e romântico vilarejo. Das colinas, cheias de arvoredo, águas cristalinas desciam das encostas, formando lagos encantadores, regando os campos em grinaldo de flores, onde as crianças felizes brincavam e onde os cisnes voavam alegremente. Naquela vila pulsava a vida. A alegria aparecia no sorriso das crianças, no gorjear dos pássaros, no voos engalanado das borboletas multicores e nos matizes policromáticos das flores mimosas. A felicidade aspergia aquele lugar romântico, regado pelas águas límpidas e cristalinas que desciam dos montes. Mas qual era o segredo desse lugar cheio de encanto, beleza e vida? É que vivia na floresta um personagem misterioso que trabalhava longe dos holofotes, limpando as fontes, tirando o lodo, as folhas secas e o entulho, a fim de que a água pudesse jorrar clara, pura e límpida para a vila. Um dia, porém, a Câmara Municipal reunida encontrou o salário do guarda das fontes. Aí o relato da Comissão de Orçamento disse: por que pagar salário a esse personagem romântico? Nós nunca o vemos. Ele não é necessário à vida de nossa cidade. Se construirmos um reservatório no alto, fora da cidade, podemos dispensar seus serviços e economizar o dinheiro do seu salário. Assim falaram, assim fizeram. Dispensaram o guarda das fontes e trocaram seu trabalho por um reservatório de concreto. Desse modo, o guarda das fontes não visitou mais as nascentes no interior sombrio das matas, mas ficou espiando de longe enquanto era construído o reservatório. Quando a obra terminou, logo se encheu de água, mas esta já não parecia ser a mesma, não parecia ser tão limpa, e uma espuma verde principiou a poluir a superfície estagnada. Não tardou para que o lodo, as folhas apodrecidas e o entulho fossem entupindo e poluindo o canal por onde a água descia. O lodo e o barro foram se acumulando na caixa de concreto. A água, que outrora era límpida, agora chegava à vila poluída, barrenta e contaminada. Começaram também a surgir aborrecimentos constantes com as máquinas delicadas dos moinhos, porque as rodas ficavam constantemente obstruídas pela lama. Os cisnes foram procurar outro lar fora da cidade. A água deixou de ser uma fonte de vida para ser um caudal da morte. As borboletas, que esvoaçavam cheias de encanto, beijando as flores mimosas, foram embora. Os pássaros deixaram de cantar e fugiram para outras paragens. A vila foi tomada por um clima de tristeza. Tudo se tornou pardecento e triste naquele lugar. Finalmente, uma epidemia graçou e os dedos viscosos e amarelos de doença alcançaram todos os lares, em todas as ruas e alamedas da cidade. Imediatamente, a Câmara Municipal reuniu-se para reavaliar a situação, reconhecer o erro cometido. Penitenciaram-se antes o equívoco que acarretara consequências tão danosas à cidade e chegaram à conclusão que era preciso
recontratar o guarda das flores. E assim foram procurá-lo em sua cabana no alto das montanhas e rogaram-lhe que retornasse ao seu antigo e alegre trabalho. Ele concordou muito satisfeito e começou a fazer de novo as suas rondas. Tão logo ele voltou ao seu trabalho, a vida tornou a explodir cheia de encanto naquela vila. As águas puras e límpidas voltaram a jorrar, trazendo vida e saúde para as crianças. Os moinhos recomeçaram a girar, os cisnes retornaram, o passaredo voltou a cantar. As borboletas esvoaçavam de novo, beijando as flores garridas, enchendo o ar de cores deslumbrantes. A vida, a saúde e a felicidade daquela vila dependiam do trabalho anônimo, mas vital, daquele personagem misterioso. Peter Marshall conta esta linda história para dizer que as mães são os guardas das fontes. Vivemos numa sociedade poluída. As águas que jorram dentro das nossas casas, nas salas de aula ou no campo de trabalho, das quais se abastecem nossos filhos, são águas lodacentas, barrentas e contaminadas. O ambiente onde nossos filhos vivem, muitas vezes, é ambiente profundamente contaminado e poluído por males devastadores. Vivemos dias perigosos onde toda sorte de mal, cal água contaminada, envenena milhões de pessoas, trazendo doenças físicas, emocionais, morais e espirituais. A televisão, o cinema e o teatro são fontes poluídas que despejam sujidades na mente dos nossos filhos. A pornografia, a violência, o ocultismo, as drogas e toda sorte de perversidade são despejadas dentro dos lares através da televisão. A televisão tem se transformado na pedagoga das banalidades, na instrutora do crime, na escola do descalabro moral. As filosofias reinantes nesse século induzem a geração presente a uma ética relativa e situacional. Os valores morais absolutos estão sendo atacados desde os seus alicerces. As colunas da nossa sociedade estão sendo bombardeadas com arsenal pesado. O descalabro dos costumes está se instaurando sem nenhum pudor sob os aplausos de uns e a omissão covarde de outros. A família está perdendo seus referenciais. O casamento deixou de ser uma aliança para ser apenas um contrato comum. As pessoas casam-se para divorciar e divorciam-se para se casar. A infidelidade conjugal é vista como um escape para as neuroses e uma necessidade compulsiva. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência e o aborto já não nos deixam mais perplexos. A castidade é motivo de motejo numa sociedade que aplaude a degradação moral e encarnece a virtude. O homossexualismo é visto apenas como uma opção livre e um direito inalienável. A virtude morreu, a decência cobriu seu rosto de vergonha e retirou-se do palco. A profecia de Rui Barbosa está se cumprindo. O homem pós-moderno tem vergonha de ser honesto. Nesse mar de lama, onde a juventude está morrendo, sufocada pelos prazeres do mundo, acariciando a própria morte travestida de vida, sorvendo todas as taças dos prazeres, sem saber que são venenos mortíferos, o mistério das mães como guardas das fontes é uma necessidade imperativa, intransferível e impostergável. É absolutamente necessário que as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem seus filhos. Como Isaac, as mães precisam limpar os poços onde bebem seus filhos. Isaac cavou poços onde jogou água limpa e cristalina, mas os filisteus vieram e soterraram os poços de Isaac, jogaram entulho e estancaram a água. Havia água, mas ela não podia jorrar. Havia água, mas ela não estava estancada e poluída.
Isaac tirou o entulho e a água voltou a jorrar. Isaac tirou o lixo e a vida brotou novamente. Assim, as mães precisam fazer. É necessário que elas valem pelos seus filhos, protejam seus filhos, orem por eles, aconselhemo-nos, abençoe seus filhos e os eduquem no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que tivesse maior necessidade de guarda das fontes, ou que houvesse mais fontes poluídas, necessitadas de purificação. Se o lar falhar, a nação estará condenada. A queda da família determinará a barracota do país. Se os guardas das fontes desertarem de seus postos ou forem infiéis às suas responsabilidades, o panorama futuro do país será realmente tenebroso. Essa geração precisa de guarda das fontes que tenham coragem bastante para limpar as nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil, é também muito popular, mas é vital para salvar a nossa geração. Li sobre uma antiga lenda indiana que retrata essa realidade. Sentados à beira do rio, 2 pescadores seguraram suas varas à espera de um peixe. De repente, gritos de crianças quebram o silêncio. Os pescadores se assustam, olham para frente, olham para trás, nada. Os berros continuam e vêm de onde menos esperam. A correnteza trazia 2 crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água. Mal conseguem salvá-las com muito esforço. Eles ouvem mais berros e notam mais 4 crianças debatendo-se na água. Dessa vez, apenas 2 são resgatadas. Aturdidos, os 2 ouvem uma gritaria ainda maior. Dessa vez, 8 seres vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores vira as costas ao rio e começa a ir embora. O amigo exclama: "Você está louco? Não vai me ajudar?" Sem deter o passo, ele responde: "Faço o que puder. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio." Essa antiga lenda indiana retrata como nos sentimos no Brasil. Temos poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um. Vários descem rio abaixo numa corrente incessante de apelos e mãos estendidas. Somos obrigados a cair na água e, ao mesmo tempo, sair à procura de quem joga as crianças. Incrível como tantas pessoas às margens do rio conseguem conviver com os berros e até dormir sem sobressaltos. É como se não ouvissem. O mais grave é que descobrimos que os responsáveis pelos afogados não estão escondidos rio acima, estão do nosso lado. Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo lançados no rio da marginalidade e da impunidade social, sem deixar de descobrir e anular os responsáveis por esta cruel realidade. Enquanto salvamos algumas crianças e jovens, muitas outras são lançadas nas águas. Precisamos de mães piedosas, de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrificem na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Precisamos de mães que ousem ser guardas das fontes. A melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a eles a palavra de Deus. Eunice Lloyd ensinaram a Timóteo, desde a sua infância, as sagradas letras. Timóteo tornou-se sábio para a salvação desde a sua tenra idade, porque teve uma mãe e uma avó que investiram em sua vida, zelando pela sua formação espiritual. Timóteo tornou-se um jovem crente, um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um modelo para os fiéis, um homem que viveu para glorificar a Cristo e servir com amor a sua igreja. Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança não o caminho que ela quer andar, nem um caminho que ela deve andar, mas no caminho que ela deve andar. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz.
Precisamos de mães que sejam exemplo para seus filhos, que sejam espelho para seus filhos. Um espelho, para ser útil, precisa ter 4 características. Primeiro, ele é mudo. Ele não fala, mas mostra. A mãe também mostra o que está errado em nós. A forma de ensinar os filhos não é com regras e mais regras, nem com palavras e gritos, mas com exemplo. Segundo, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado não reflete com a fidelidade à imagem. A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que deixamos para os filhos é o exemplo e vida irrepreensível. Terceiro, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência. Os filhos não se impressionam com as nossas palavras. Eles precisam ver o nosso exemplo. Nossas atitudes precisam refrendar as nossas palavras. Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras mais eloquentes. E em quarto, o espelho precisa ser iluminado. Não adianta ter espelho e olhos se não temos luz. Deus é luz, sua palavra é luz. Não poderemos ser guarda das fontes se não andarmos na presença de Deus, nem seguirmos nas orientações da sua palavra. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz que antes de ensinarmos a palavra de Deus aos filhos, precisamos ensinar a nós mesmos. Agostinho dizia que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem, ou seja, devemos educar-nos primeiro, antes dos nossos filhos nascerem. Primeiro guardamos a palavra de Deus em nosso coração, depois a ensinamos aos filhos. Primeiro amamos a Deus, depois ensinamos os filhos a amarem a Deus. Primeiro tiramos o entulho da nossa própria vida, depois ajudamos os filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro temos intimidade com Deus, depois criamos os filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Guarda das fontes, não abandonem o seu posto. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mulher de sucesso. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Seus filhos precisam de vocês. A igreja precisa de você. A sociedade precisa de vocês. Se vocês desertarem do seu posto, a família naufragará. O mundo perecerá.